Pesquisas revelam que o consumo descontrolado de álcool é a maior entre as mulheres. Se consumido constantemente, pode acabar se tornando um vício, assim como o cigarro. Um levantamento encomendado pela farmacêutica AstraZeneca revelou que a média de cigarros consumidos diariamente pelos fumantes no Brasil é superior à média da América Latina. De acordo com a pesquisa, 39% dos fumantes brasileiros consomem mais de 11 cigarros por dia, enquanto a média da América Latina é de 27%. Entre o público geral, com mais de 40 anos, 28% dos brasileiros ainda fazem uso de cigarros. Esse número é menor do que a média do bloco latino, em que 38% dizem manter o hábito. Entre os fumantes brasileiros, 17% fumam todos os dias e 25% pelo menos 3 vezes por semana. Em relação ao consumo de bebida alcoólica, um estudo inédito mostra que o consumo abusivo de álcool pelas brasileiras aumentou 4,25% por ano, de 2010 a 2020. A cada hora de 2020, cerca de 2 mulheres morreram em razão do uso nocivo de álcool, totalizando 15.490 mortes atribuídas ao álcool. A faixa etária mais afetada foi a das mulheres com 55 anos ou mais. As principais causas desses óbitos foram doença cardíaca hipertensiva, cirrose hepática, doenças respiratórias inferiores e câncer coloretal. Os dados reforçam a importância da conscientização sobre o consumo de cigarros e álcool, bem como da implementação de políticas públicas de saúde voltadas para a prevenção e tratamento dessas doenças. E os efeitos do cigarro e do álcool são maléficos à saúde. Em relação aos dentes, também não é diferente, mas nem sempre os efeitos aí são divulgados. Poucas pessoas consideram os efeitos do álcool nocivos à saúde bucal e, por isso, continuam consumindo sem se preocupar com os danos. Mas aqui no Manhã Diversa, nada passa batido e é sobre isso que a gente conversa agora com a dentista Thaís Pires. Bom dia, seja bem-vinda, Thaís. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Você acredita, Thaís, que muitas das doenças bucais, elas são fruto exatamente de maus hábitos? Sim, com certeza, Bárbara. Os hábitos, né, principalmente que envolvem a ingestão, né, de alguns alimentos ou algumas bebidas, podem alterar, sim, não só a microbiota oral, né, que diz muito sobre essas doenças, mas também a questão da pele, do epitélio, né, que é o caso do cigarro, por exemplo. Olha, a gente dá, às vezes, pouca atenção à saúde bucal e é muito sério. Eu estava vendo essa semana o Aladim, da dupla Alain e Aladim, uma dupla muito famosa, e ele morreu por consequências de um dente com cárie infeccionado. Teve uma complicação. Teve complicação, depois teve infecção generalizada e tudo. E aí eu fiquei muito assustado com essa pauta, assim, por que o álcool... Como que o álcool afeta tanto, assim, diretamente a saúde bucal? Porque a gente que toma uma cervejinha no final de semana, a gente tem que ficar alerta, tem que mudar o hábito, como é que é isso? Bom, Gustavo, vamos lá, tá? O álcool, ele pode afetar a saúde bucal de duas formas, vamos dizer assim. A forma, vamos dizer assim, de agressão tecidual, né? O álcool, ele agride a nossa mucosa, não só a mucosa oral, mas a mucosa gástrica, por isso, né, que as pessoas quando tomam, né, faz uso excessivo de álcool, ela passa mal, né? Tem todas as reações ali químicas que acontecem, mas o contato do álcool com a mucosa causa um problema, tá? Qual que é o problema que pode acontecer? Toda hora está sendo uma pequena agressão, essa célula epitelial da boca pode ser mudada, né? Causar ali que a gente fala de displasia, e acabar, né, sendo propício ao aparecimento de um câncer. Começa por aí, tá? Então, o álcool, ele tem essa vertente. E também tem a outra vertente da questão química do álcool em relação à boca. Qual que é essa questão química? O álcool, ele pode mudar o pH da saliva, o que acaba causando também, né, uma certa erosão dentária. Então, isso pode acontecer, né? Então, não é que a pessoa vai ter uma cárie por conta do álcool, não. Mas o cálcio é um pouco desgastado ali pela questão desse pH ser modificado e aí a pessoa começa a ter erosão dentária. Então, tem essa vertente.
E tem a vertente também que o álcool, ele muda também a salivação. E aí, gente, muda tudo, porque quando a gente produz menos saliva, aí outras situações ruins podem acontecer, como a cárie, né? Então não é que o álcool causa cárie, mas o álcool muda a salivação e a pouca saliva pode predispor mais cárie. E também a questão do hálito ruim, né? O mau hálito. Então o álcool, ele tem todas essas vertentes, vamos dizer assim. E Thaís, você falou agora da cárie, da erosão dentária, né? Uhum. Esse consumo desmedido do álcool, ele resseca a boca e por isso dá esse problema de salivação? Sim, sim. O álcool, ele muda, ele faz uma modificação na modulação salivar. Aham. E aí o que acontece? A saliva, ela é um potente autolimpante, né? Então, quando a gente tem a salivação boa, dificilmente o paciente vai desenvolver aí um mau hálito, dificilmente ele vai desenvolver uma cárie ou uma doença periodontal, porque a gente tem bactérias que vivem na nossa boca em harmonia e a saliva, ela tá ali para limpar essas bactérias, tá? Quando essa saliva, ela diminui, o que acontece? A concentração de bactéria aumenta, né? E aí tem as bactérias que causam erosão dentária, tem as bactérias que causam outras doenças. Por isso que a salivação, ela é um importante modulador de saúde bucal. Então, olha só, o pessoal que toma uma cervejinha no final de semana não precisa necessariamente parar com a cervejinha no final de semana, ou uma coisa dessa. Então, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter depois de ingerir o álcool, depois de... Claro, com moderação, gente. Tudo na vida é moderação, sempre, pelo amor de Deus. Sim. De maneira alguma, né, quem ingere o álcool no final de semana deve parar com isso por conta, né, assim, de uma questão de doença bucal, desde que tenha alguns cuidados. Qual que é o cuidado? Eu vou te falar bem sério assim, tá? Higiene bucal, gente. Você consome o álcool, chegou em casa, foi pra balada, tomou todas, não tem problema. Pode ter outros problemas, né? Mas questão de saúde bucal. Higienização. Fazer uma boa higienização, fio dental e eu vou te falar também outra coisa que seria interessantíssimo. Água. Beber água. Né? De preferência junto, né? De Enquanto preferência tá bebendo ali, né, bebida alcoólica, eu particularmente criei esse hábito. Sempre deixo um copo de água ali, porque em todos os aspectos, né, é muito bom. Sim, sim. E assim, outra coisa interessante, que provavelmente vocês, né, e o telespectador já vivenciou isso, aquela sensação de boca seca. Ressaca, né? Então, aquela boca seca pós uma noite aí de muito álcool, de excessos. Essa boca seca é exatamente o que eu tô falando. Modificar a salivação, né? O álcool faz isso com a gente. Além disso, né, o álcool também faz aquela diérese diferenciada, por isso que você vai muito ao banheiro quando você consome álcool. Então, isso tudo faz alterar a boca, né? Então, faz a boca ficar um pouco mais seca, o que propicia a proliferação de bactérias. E falando agora de cigarro, né, que a gente já sabe o quão prejudicial é à saúde de uma forma geral, mas com relação à saúde bucal. Bom, o cigarro, Bárbara, a questão do cigarro, principalmente, assim, que eu vejo, tá, dos piores problemas, é um potente fator para o câncer bucal, tá? O cigarro, ele tem, assim, não tem o que, de verdade, não tem algo, por exemplo, vou beber água, tomar cigarro, beber água. Não, tá? O cigarro, ele... Não existe essa compensação, não né, existe, quando a gente fala de cigarro. Não existe, né? O cigarro, a grande questão dele é o seguinte, ele também pode modificar o pH da boca e, consequentemente, também modificar ali a salivação e acabar dando mau hálito, né? Então, o mau hálito por quem fuma também vem da questão ali da salivação. Ele diminui a produção de saliva e, consequentemente, as bactérias, elas ficam mais concentradas, gerando esse hálito. Aí que junta a quantidade de bactérias que tem na boca, que fica mais concentrada, junto mesmo com o próprio cheiro do cigarro, que não é agradável, né? Então, assim, falando os menores dos problemas, o hálito, né? Então, o hálito, quem fuma, a gente consegue compensar de uma certa forma. Como? Higienizando a boca, né? Fazendo uma escovação após ao trago, né? Enfim, beber água pode ajudar, mas os malefícios do cigarro vão muito além do hálito.
Não, mas o hálito é uma coisa que me incomoda, porque eu não fumo. Mas você beija alguém que fuma, que na hora você tá ali, parece que tá lambendo um cinzeiro. A sensação é de que o cheiro do cigarro chega antes que a pessoa, né? O que eu queria saber é se o hálito incomoda a própria pessoa ou se é só quem tá em redor. Porque meu pai fuma. Pai, tá na hora, né? Já passou, já tá velho, tá na hora de parar já. É a falta de salivação que ajuda a pessoa a ficar com mais mau hálito? A fumaça, né? Ela inibe essa salivação? Inibe, sim. Na verdade, o cigarro ele tem vários componentes químicos que, em conjunto, diminuem essa salivação, né? Então, assim, a dica que eu dou, né, para o telespectador que usa o cigarro, né, é que, primeiramente, pare. É a primeira dica. A segunda é que realmente faça uma higienização bucal efetiva, não só pelo hálito, né, mas também por outros danos que o cigarro pode dar, como manchamento nos dentes, mas principalmente que higienize bem a boca e toma bastante água. Lavar bastante água e também escovar a língua é alguns caminhos que pode diminuir esse mau hálito. Escovar a língua. Escovar a língua. E, Thaís, uma outra questão que a gente vê muito é essa pigmentação escurecida, né, dos dentes. Isso acontece por quê? Assim, a nicotina ela adere ao esmalte dentário? Sim, não só a nicotina, mas também tem algumas outras substâncias, tá? Dentro do cigarro, né? Se a gente pegar aquela caixinha de cigarro e virar a bula, vocês vão ver lá que tem mais de 5.000 substâncias tóxicas, né? E ali dentro existe uma certa substâncias que ela, em contato com as bactérias bucais, elas se tornam cromogênicas, ou seja, elas pigmentam. É como se fosse uma reação, né? E aí, o que acontece? Se a pessoa tem o hábito de estar escovando bem, passando fio dental, fazendo aquele polimento, e até mesmo indo ao dentista, né? Não só a escovação do dia a dia, mas aquela... Esse acompanhamento, né? Isso, aquela limpeza profissional, né? Na qual o dentista vai lá, faz a remoção do tártaro, da placa bacteriana. Aquilo ali é uma forma de evitar que essa pigmentação do cigarro se adere ao dente, né? Então, a saída aí não seria melhor, seria com certeza parar de fumar. Mas a segunda saída seria essa higienização mais efetiva por parte de quem fuma. Muito bem. E de que forma que a gengiva e as bochechas podem ser afetadas com o fumo, assim, diretamente? Então, aí entra, Gustavo, aquela parte que eu comecei a falar sobre a alteração tecidual da boca quando a pessoa fuma. O que acontece? O cigarro, todo mundo sabe que o cigarro é um potencial cancerogênico, né? Não só para a boca, mas para outros órgãos, câncer de pulmão e outras vias na qual, né, tem o contato com essas substâncias tóxicas do cigarro. E quando o cigarro, né, ele está constantemente ali sendo exposto na cavidade bucal, tanto a parte de bochecha, a parte da gengiva, a parte, né, todo o tecido mesmo, ele pode ser acometido por essa agressão e causar pequenas lesões, tá? Essas lesões, elas podem ser desde aftas, podem ser algumas lesões esbranquiçadas ou até lesões avermelhadas. E aí cabe ao público que faz o uso do cigarro realmente está fazendo o autoexame, né? Olhar na boca quando for escovar o dente, examinar a gengiva, examinar a parte de bochecha, para ver se houve alguma alteração tecidual. Porque caso tenha essa alteração tecidual, você tem que recorrer a um dentista, tem que ir a algum profissional que de fato faz o diagnóstico, para ver se essa lesão ela é uma lesão comum, esperada, benigna ou não. O câncer de boca é uma doença de múltiplas causas e o álcool e o tabagismo são aí apontados como os principais fatores de riscos. De acordo com o Dental Health Foundation da Irlanda, pacientes que ingerem álcool possuem um risco 6 vezes maior de terem câncer de boca. Enquanto dados do Instituto Nacional de Câncer indicam que 90% dos pacientes com câncer de boca são fumantes. Como prevenir, quais sintomas e como tratar, isso tudo vai ser assunto também nesse bloco com a dentista Thaís Pires. Então, bom dia novamente, Thaís. Bom dia. Na passagem do bloco, a gente pediu interação, né? A gente convidou o pessoal a participar desse bate-papo. E aí a gente recebeu a primeira interação da Vanderleia de Niterói, que falou que te ama, Gustavo Mendes. Então, aproveita essa chance. Manda um beijo para Vanderleia, que está assistindo a gente lá de Niterói. Vanderleia, todo mundo de Niterói.
Amo vocês, te amo mais, viu? Beijo. Obrigado. E tem também a pergunta do João Pedro, que não está muito atrelada necessariamente à questão do fumo e do álcool, mas é sobre a saúde bucal de uma forma geral. Essa João me interessa, Pedro, me interessa muito. Isso é boa. João Pedro de Contagem perguntou o seguinte: roer unha também pode prejudicar a saúde bucal, Thaís? Ótimo, sim. Naquela primeira pergunta que a gente falou sobre os hábitos nocivos, né? Esse hábito de roer, não só unha, mas roer tampa de caneta, né? Fazer alguma parafunção. Toda parafunção é prejudicial. Por quê? O nosso dente, a nossa arcada, ela é feita para ocluir e mastigar no momento que a gente está comendo. Quando a gente está fazendo qualquer tipo de apertamento ou movimentação que não seja dentro desse fim, que é a alimentação, já se trata de uma parafunção. E aí o que acontece? O hábito de roer unha pode fazer o quê? Fazer um desgaste, né, muscular e articular de você ficar o tempo todo ali fazendo um rangimento, né, fazer esse movimento, né, e consequentemente pode gerar sim, principalmente na questão de ATM, tá? Então, que a gente chama de disfunção temporomandibular, que é onde contempla musculatura, articulação e o próprio dente, né? O paciente pode quebrar uma pontinha do esmalte, do dente, ou até mesmo uma resina, um restaurado, ou até uma lente de contato, com o hábito de ficar correndo unha também. E vem cá, doutora, o câncer de boca, voltando para o assunto do cigarro, né, do álcool, o câncer de boca é o pior que se pode acontecer, porque a gente se assusta muito com essa questão do câncer, o pessoal fica assustado, é para ficar assustado mesmo, é para parar de fumar mesmo. Mas assim, é o pior que pode acontecer ou tem outras questões também? Olha, Gustavo, no meu ver, tá? Eu que lido bastante com essa parte de cirurgia, né? E é uma rotina no meu consultório. O que eu consigo ver é o seguinte: o cigarro, o pior dos problemas dele, com certeza, é a malignidade. Né? A malignidade, quando ela é diagnosticada em um período rápido, né? Precocemente, conseguimos aí encaminhar para um oncologista, né, fazer ali a remoção total do tumor quando ele está in situ. O que é in situ? Quando ele está circunscrito, ele não está disseminado. Então, com certeza, o câncer de boca é o pior que pode acontecer com o uso do álcool. E falando ainda do cigarro, o câncer de boca, né, como a gente falou, talvez seja o pior dos desfechos, né? Mas o cigarro, esse hábito, ele também deixa a pessoa mais suscetível a outras doenças em geral, né, Thaís? Sim, com certeza. O que acontece, Bárbara? Tanto o álcool quanto o cigarro, tá, gente? Às vezes eu fico falando de um de outro, mas os dois são os potenciais fatores etiológicos para o câncer de boca, né? E quando os dois estão juntos, então aí que é pior, tá? Mas, com certeza, né, o cigarro, ele também tem esse potencial de alterar, como eu falei anteriormente, a salivação. Então, tudo aquilo que modifica ou modula a salivação, né, faz você salivar menos, você está fazendo o que também? Você está diminuindo a sua alta limpeza natural. A saliva, ela faz uma limpeza natural. Então, se você está diminuindo a alta limpeza, quem que vai sobrar na sua boca a mais? Bactérias. E essas bactérias, elas podem ser prejudiciais tanto para os dentes em si, né? Então, para expor a cárie dentária, sabemos, né, que a cárie dentária, ela também vem desse acúmulo bacteriano, mas também de outra doença bucal que é muito importante ser falada, que é a doença periodontal, ou também chamada de gengivite, né? A gengivite, na verdade, ela é um estágio da doença periodontal. Então, né, esse excesso de cigarro, excesso de álcool que modifica a salivação pode causar também doenças de gengiva. Então, doutora, parece uma pergunta simples, mas assim, qual que seria a higienização correta, a forma correta da gente higienizar a boca? Tem gente que vai passar ali uma escovinha rapidinho? Não, assim, Gustavo, isso aí é uma pergunta importante, porque acontece, a gente aprende a escovar dente com quem? Com nossos pais, geralmente, né? E nossos pais vão fazer ali o melhor pra gente, né? Vão querer que a gente não tenha nenhum tipo de doença bucal, obviamente, mas nem sempre nossos pais sabem tecnicamente o melhor, né? O que acontece, Gustavo? O ideal é que você higienize a boca sempre que você faça uma alimentação. Tá? Pelo menos a gente fala 3 vezes ao dia.
após as principais refeições do dia, né? E a maneira correta de higienizar é sempre utilizar um bom dentifrício, né? O que é dentifrício? Pasta de dente, né? Que não há abrasivos, né? Essa questão de usar abrasivos também não é legal, todos os dias não é legal, né? Então, aquela pasta de dente que tem como se fossem uns grânulos, né? Como se fossem uns cristais, dá uma questão de limpeza, né? De polimento e tal. Realmente, ele faz isso, de fato. Mas todos os dias não é interessante, tá? E ele pode causar até um certo dano ali ao esmalte dentário. Então, o ideal mesmo é que você escove o dente com uma pasta de dente comum, né? Mas não precisa nada de excepcional, mas que você escove bem. Faça movimentos sempre circulares, tá? Nunca movimento de serrar. Esse movimento de serrar, ele pode causar até uma questão de recessão gengival, tá? Que eu vejo muito no consultório. Às vezes a pessoa passa tanta força para escovar o dente que causa essa retração de gengiva. Então, movimentos circulares é um ótimo caminho, né? E o fio dental. O fio dental não pode ser abandonado. Então, talvez seria a melhor maneira. Ah, Thaís, eu gosto muito de usar bochecho, para dar um hálito fresco, dar um bom hálito. Sim, quando você acaba de fazer o bochecho, vai ficar com um hálito maravilhoso. Mas o que vai permanecer você com um hálito bom? A sua hidratação. Então, uma coisa não elimina a outra. Não. Né? Se você não bebe água, você pode escovar o dente otimamente. Mas se você não bebe água, ingere álcool, e faz uso de cigarro, você vai ter mau hálito do mesmo jeito. Então, você tem que beber água e tem que diminuir ao máximo esses hábitos nocivos, né? E o que é bacana é que a gente está falando aqui focado em saúde bucal, mas a gente está falando também de bons hábitos na vida, né? Parece que foi minha mãe que te mandou. Foi minha mãe que te mandou aqui? É um sinal. É um sinal, hein? Que eu gosto de beber água, eu bebo pouca água, me hidrato. E quando a gente está se hidratando, você vê que tudo funciona melhor, o intestino, a pele fica melhor, né? E por dentro da boca tem pele, é isso que que a gente tem que notar, né? Foi muito interessante isso. E a gente recebeu também a mensagem da Carol, de BH, e ela pergunta o seguinte, Thaís, por que o dente fica manchado amarelo? Como tirar essa mancha? É claro que depende, né, de cada caso, mas assim, superficialmente falando, a partir do que ela mandou de informação pra gente, o que a gente pode falar pra Carol, de BH? Bom, então, geralmente, um dente ele se pigmenta devido à exposição de alimentos que geram, né, alguma certa, agrega um pouco de coloração. Basicamente, vamos lá, existem alguns alimentos que causam isso, né, que tem essa predisposição, por exemplo, café, né, outros alimentos, vinho, enfim. Mas, basicamente, todos os nossos dentes, eles são cobertos por placa. Então, se você escovar seu dente agora, e você passar a mão na superfície do seu dente, vai estar lisinho, polido, vai estar lindo. Se você não consumir nada e ficar 3, 4 horas sem escovar o dente, e você passar o dedo, a superfície, né, no seu dente, você vai sentir que ele tem tipo uma película, como se fosse, vamos dizer assim, como se fosse um sebo, sabe? Como se tivesse uma camada, né? Uma camada, é uma película. Essa película é a placa bacteriana, que é normal, igual eu falei mais cedo. A nossa boca tem bactérias naturais. E essas bactérias, elas se organizam em cima da superfície dentária. Se você não limpar, não desorganizar essa placa, ela só vai, ficando mais grossa, mais grossa, mais grossa e assim vai. O que acontece? Quando você come algum alimento com corante ou que tem um pigmento, esse pigmento ele adere aonde? Nessa placa. Que essa placa, ela é grudenta, vamos dizer assim, né? Então, ela acumula essa coloração do alimento, não só do alimento, mas também, por exemplo, do cigarro, né? Que, igual eu falei, ele tem alguns componentes que causam essa coloração na superfície dentária. E aí, por isso que é tão importante higienizar. Porque se a presença da placa bacteriana é o que vai predispor essa pigmentação, junto com outros hábitos, por exemplo, tomar café, fumar. Então, se eu não consigo, por exemplo, parar de tomar café, ou se eu não consigo parar de fumar, vou escovar o dente, né? Fazer uma limpeza adequada para tirar essa placa. Então, um bom Dos caminho. males o menor, né? Mas o dente que já está manchado, é só um profissional que vai conseguir resolver isso? Ou tem diquinhas, coisinhas que em casa a gente pode dar uma ajudada pro dentista? Olha só, Gustavo, é muito complicado eu falar para ele, né? Eu não sei, a gente tem que realmente avaliar qual que é o grau dessa mancha, né? Existem manchas que só saem mesmo com um profissional agindo ali, tá?
Mas, assim, no geral, né, a única dica que eu posso dar, sem a gente realmente ver o paciente, é fazer uma higienização expressiva, né, todo dia, direitinho, no horário certo, pós-alimentação, né, é o que mais que eu posso poder orientar, higienizar a boca corretamente. Mas, um profissional fazer uma limpeza, tá, uma vez ao ano, ou de 6 em 6 meses, ajuda muito esse dente não manchar mais, tá? Então, talvez seria aí uma saída. E Thaís, agora para a gente encerrar, infelizmente, o nosso bate-papo, quais dicas finais, diante de tantas orientações aí, agora a partir dessa consciência, né, que a gente passou a ter de tantos problemas que o não cuidado com a saúde bucal pode acarretar, quais dicas finais a gente pode deixar para o nosso público? Ah, com certeza. Bom, a primeira dica que eu dou para todo mundo, higienização bucal, né? Parece clichê, parece algo que todo mundo sabe, mas realmente, né? Se a pessoa tem algum hábito nocivo, de qual a gente falou aqui, e higieniza a boca corretamente, pode ter certeza que os danos vão ser diminuídos. Primeiro ponto. E o segundo ponto, né, a ingestão de água, ela é fundamental para um equilíbrio do pH salivar, da produção de saliva e, consequentemente, diminui-se todos esses problemas, né, como a periodontite, a cárie dentária e, principalmente, o mau hálito. Obrigada, viu, Thaís? Thaís Pires, dentista, lembrando a gente sobre como os bons hábitos são fundamentais não só para a saúde bucal, mas para a saúde em geral. Obrigada, viu? Nada, obrigada a você. Obrigado, Thaís.